vencer é preciso, é só prosseguir. Deus está contigo, Ele é o teu amigo, você vai conseguir. A música hoje para mim significa algo assim muito importante, porque preencheu o vazio que ficou da minha vista, né? Eu sou o Giovanni Guedelha Pinheiro, sou daqui de Rorainópolis, de Roraima, né? Me criei aqui até os 16 anos, enxergava perfeito, estava estudando aí, concluindo o ensino fundamental, e nessa época, em 99, adoeci de meningite neurocriptocose, de fungo de pombo, quando o médico chegou para mim e falou que a meningite que eu tinha estava muito avançada, mas ele tinha que aplicar o remédio. E eles aplicaram o remédio em mim, eu resisti à dose de um remédio que segurou a doença não aumentou. Só que na época que eu acordei, eu estava sem ver, uma válvula mecânica na cabeça, estava inconsciente, foi difícil. Eu abri o meu olho assim, abri o meu olho o que podia, né? Para tentar ver uma luz. Eu me senti numa escuridão, irmão. Numa escuridão, é muito difícil. Eu lembro que na época o doutor Edson, né? Ele chegou para mim e disse: Giovanni, olha, daqui para frente o teu olho vai ser a tua mão. Tu vai ter que ter sensibilidade para viver. Mas isso para mim no momento parecia impossível, né? Só que não é impossível. Não é impossível porque o homem que confia em Deus, ele é capaz de ultrapassar as barreiras. Então, me tornei capaz. No ano de 2000, eu conheci um cidadão que me deu uma ideia, né? Ele falou para mim, disse assim: Giovanni, seja forte, rapaz, compra um violão. Eu falei: um violão? Como que eu vou aprender a tocar sem ver? Ele disse: ó, tu continua sendo o mesmo Giovanni, tu só perdeu um sentido de muitos que tu tem. Tu é capaz. E eu comprei o violão e comecei a fazer as primeiras notas. Quando eu comecei a fazer as primeiras notas, eu senti uma emoção dentro de mim, senti novamente um sonho, né, dentro de mim. Eu sonhei de um dia gravar um disco. E aí a minha vida começou a voltar a ser uma vida normal. Aí depois disso, aprendi a tocar, né, violão, aprendi a tocar teclado, né. E aí agora em 2013, conheci o maestro lá de Saquarema, do Rio de Janeiro. Ele me convidou para gravar um disco e falou que conseguia me encaixar na MCK, em São Paulo. E eu abracei a oportunidade, né? E gravamos o CD, já tinha algumas composições e o CD está abençoado e a vitória chega. Ela pode demorar, né? É porque ela só chega no tempo que Deus quis que chegasse. Às vezes eu tocando, às vezes eu cantando, eu esqueço que não enxergo. Então a música, ela é muito importante para mim. Essa aqui é a minha mãe, aqui eu moro, né? Aqui na benção. O CD está aqui. Foi a benção de Deus, né? Aí hoje eu me sinto assim um vencedor, sabe? Diante de muitas situações que parecia impossível, né? Bora conhecer mais aqui. Aqui dentro eu já ando só, né? Aqui eu já estou acostumado. Aqui eu levo uma vida normal, sabe? Eu ando sozinho, eu pesco. Aqui, ó, essa linha aqui é a base para mim ir lá pro tanque pescar. Porque eu não tô vendo o caminho, mas eu sinto, sabe? Olha aí. Venho pra cá sempre, sabe? Pesco. Eu sou feliz aqui, sabe? Esse tanque eu não vi ele, sabe? Quando foi construído eu não vi. Mas eu imagino como ele é. Pode mais pra lá, irmão, porque eles vão dar mais pra lá. De cantor, passei pra ser pescador. Essa tarrafa aqui foi eu que fiz, ó. É assim que eu vivo aqui, sabe? Sou feliz aqui, porque Deus, ele é um Deus fiel, né? E ele faz a gente ser feliz quando a gente confia nele. Olá,
Olá, meu irmão, olá, minha irmã, graça e paz em nome do Senhor Jesus. Nós estamos aqui para estarmos estudando um pouquinho mais sobre o nosso livro de discipulado, nossa aula, o nosso estudo do livro Discipulado. Nós estamos hoje aqui na lição número 11, falando sobre o batismo no Espírito Santo, e é um tema muito bacana ao qual nós vamos falar hoje. Eu quis começar essa aula aqui com um vídeo desse irmão lá de Roraima. Esse irmão querido que você viu, ele é da Igreja do Nazareno, lá de Roraima, que perdeu a sua visão por causa de uma enfermidade e está tendo uma vida de vitória. E eu quis colocar esse vídeo para você, para que você veja o que o Espírito Santo pode fazer com você. Hoje, calha bem, né? Não é uma coincidência, nós sabemos que Deus trabalha na providência e não é na cristocidência, porque cristocidência também não existe. O que existe é providência. Eu sou o Jeová Jiré, diz o Senhor, o Deus de toda provisão. Então, proveu a Deus hoje, caiu na sua providência divina, que hoje, dia de Pentecostes, nós estejamos falando sobre o batismo com o Espírito Santo. Olha que bênção, né? E aí, meu irmão, minha irmã, eu quis passar esse vídeo para você se fortalecer na fé e buscar na sua vida o batismo com o Espírito Santo, para que você tenha uma vida vitoriosa, como aquele moço que você acabou de ver no vídeo. Muito bem. Nós vamos falar então agora sobre o batismo com o Espírito Santo. E nós vamos então estar aqui entendendo o que é o batismo com o Espírito Santo. Você depois vai poder ler no seu livro e entender melhor, com mais detalhes, ali o que o pastor Vinícius Couto escreveu no livro dele. Mas nós sabemos, meus irmãos, que o batismo com o Espírito Santo, em primeiro lugar, é o cumprimento de uma promessa de Deus. Deus fez uma promessa, pela qual nós podemos ver em Mateus 3,11, aonde diz assim: eu, na verdade, vos batizo em água, na base do arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, que nem sou digno de levar-lhe as alparcas. Ele vos batizará no Espírito Santo e em fogo. Está em Mateus capítulo 3, versículos de número 11. Nós vemos também na promessa do profeta Joel, no capítulo número 2, e vemos em várias passagens bíblicas essa promessa de Deus do derramamento do Espírito Santo, do envio do Espírito Santo para a igreja, o qual eu quero dizer que hoje nós comemoramos. E à noite eu vou estar pregando a respeito do que o dia de Pentecostes ele nos ensina. Bom, muito bem, prosseguindo aqui na aula, nós vamos ver qual é o conceito sobre batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo ele pode levar diversos nomes, várias denominações dão nomes diferentes. O mais conhecido é batismo com o Espírito Santo. Mas nós podemos ver outros nomes, como plenitude da bênção, enchimento de poder, revestimento de poder, né? A Igreja do Nazareno gosta muito de chamar o batismo com o Espírito Santo como inteira santificação, né? Nós vamos ver daqui a pouquinho o que significa inteira santificação. Mas quando nós falamos sobre santificação ou inteira santificação no meio nazareno, ou até mesmo no meio dos metodistas, nós estamos falando sobre o batismo com o Espírito Santo. Bom, muito bem, eu acho que seria muito interessante eu estar aqui falando contigo, falando teologicamente, doutrinariamente, a respeito do plano de salvação e qual é o papel do Espírito Santo na vida do homem, na vida do cristão. Muito bem.
Vamos começar sobre o nascimento, o seu nascimento. Quando você nasceu salvo. Deus te fez perfeito, perfeita. E você nasceu ali sem pecado. Entendemos que nós precisamos, nesse momento, nós precisamos conceituar, definir o que é pecado. Quando nós falamos de pecado, nós precisamos entender dois conceitos. O primeiro conceito de pecado original e o segundo conceito de pecado pessoal. Pecado original é o pecado, como o nome diz, original, o que deu origem à série, ou seja, o pecado de Adão. Diz a palavra do Senhor que o pecado entrou no mundo por um único homem e por este entrou a morte. Ou seja, através de Adão, do pecado de Adão, todos agora que vieram depois de Adão, obviamente, que Adão e Eva, o primeiro casal, então depois de toda a raça humana, essa raça humana ela vem contaminada, vamos dizer assim, com o pecado original. Adão passou para toda a humanidade, como diz a palavra do Senhor, que o pecado entrou no mundo por um único homem para todos da raça humana. Ou seja, nós vemos que o pecado original, ele passa de geração em geração a todos os seres humanos. Nada mais é do que uma corrupção da nossa natureza. Ou seja, o pecado original, ele é uma tendência que leva o homem para o pecado, para as coisas erradas. Ou seja, nós vemos uma criança, quando ela nasce, ela já está um pouquinho maiorzinha, que ela costuma ser desobediente. Você fala, não põe a mão aqui, ela põe. Não faça isso, aí que ela faz. Ou seja, isto é a manifestação dessa tendência pecaminosa que o homem tem, que é chamado de pecado original. Mas entenda que o pecado original, ele é uma tendência. Ele tende o homem ao pecado. Todos os seres humanos, eles nascem com o pecado original dentro de si. Porém, não nascem condenados, porque aquele pecado não foi cometido por ele, foi cometido por Adão. Adão vai se acertar com Deus por causa do seu pecado. Mas essa tendência da natureza pecaminosa do homem, ela está em todos os seres humanos. E esta tendência, então, leva o homem a um dia cometer o seu pecado pessoal. Neste momento, sim, há a condenação do pecado. As pessoas são condenadas pelos pecados que elas cometem. Ou seja, o salário do pecado é a morte. Ou seja, quando o homem, o ser humano, ele então decide pecar, porque o pecado é uma decisão, ou seja, precisamos então agora conceituar o que é um pecado pessoal. Nós já vimos pecado original, que é uma tendência, né, que leva o homem a pecar, mas pecado pessoal é uma transgressão voluntária de uma vontade conhecida de Deus. Ou seja, a transgressão voluntária que é cometida por uma pessoa moralmente responsável e ele transgride uma lei conhecida de Deus. Ele transgride a vontade de Deus. E isso é pecado, desobediência. E esse pecado gera a morte. Então, voltamos lá. Você nasceu com o pecado original dentro de você. Mas nasceu salvo. Se, porventura, você tivesse falecida, ainda bebê, teria ido para o céu. Não é? Então nós vemos que uma criança, se ela morre, sem que ela ainda tenha adquirido a consciência do certo e do errado, sem que ela tenha pecado, ela vai para o céu. Porém, se uma pessoa ela pecou, agora então ela está fadada à morte eterna, ao inferno, e não ao céu.
e ela está separada de Deus. A palavra morte é bom conceituarmos também, porque a palavra morte significa separação. Num sentido físico, a separação do corpo, da alma e do espírito. Ou seja, a separação do físico, né, e do sobrenatural. Ou melhor dizendo, do espiritual. A separação do físico com o espiritual. Morte física. Agora, a morte espiritual é estar separado de Deus. O pecado pessoal traz isso, tanto a morte física quanto a morte espiritual. Muito bem, pecamos, todos nós. A palavra de Deus diz que todos pecaram e destituídos, então, estão da glória de Deus. Nós perdemos, então, a glória de Deus que havia em nós, que era a imagem e semelhança do Senhor. Perdemos, desfocou-se, fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, mas o pecado destrói a imagem e semelhança de Deus em nós. E todos os homens pecaram e carecem novamente da glória de Deus nas suas vidas. Se então uma pessoa ela morre no seu pecado, ela estará fadada à morte eterna, à separação eterna de Deus, e isto é uma condição de viver no inferno. Muito bem, porém, Deus nos ama. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não morra, não pereça, mas tenha a vida eterna. Muito bem, por causa do amor de Deus, ele entregou Jesus Cristo para morrer no meu e no seu lugar. Porque a palavra de Deus diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Porém, este sangue precisa ser o sangue justo e não um sangue injusto. Muito bem, e aí então nós vamos ver que Jesus, ele vem derramar o seu sangue em favor de cada um de nós. E este versículo, ele diz bem que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Mas como crer em Jesus Cristo? Como acreditar e ser fiel a Jesus Cristo se somos pecadores? E o pecador, ele é inimigo de Deus, ele não suporta Deus, ele não quer saber de Deus. Então, como pode um homem se converter e crer no Senhor Jesus Cristo? Isso aos homens é impossível, diz a palavra do Senhor. Mas para com Deus, tudo é possível. Aí entra também agora o papel do Espírito Santo nas nossas vidas. Ele começa então a trabalhar com a sua graça, a graça de Deus através do Espírito Santo. E a primeira graça que vem sobre as nossas vidas é a graça preveniente. É aquela que vem antes da conversão. Ou seja, diz a palavra do Senhor que o Espírito Santo veio para convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça. Ou seja, a graça preveniente é aquela graça de Deus que, através do Espírito Santo, atua sobre a vida de todos os seres humanos que ainda são pecadores, para convencê-los que são pecadores, que haverá um juízo de Deus e que a justiça de Deus ela precisa ser satisfeita. Neste momento que o Espírito Santo convence o homem, e como convence, pastor? De diversas formas. Principalmente, a palavra diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a pregação da palavra de Deus. Não precisa ser uma pregação formal de um pastor, mas pode ser de uma forma informal, um testemunho, uma pessoa. Você falando para alguém de Deus pode ser usado pelo Espírito Santo para que a graça preveniente convença aquela pessoa do pecado, da justiça e do juízo. Muito bem, uma pessoa, uma vez que ela tenha sido convencida de que é pecadora, existem dois caminhos para esta pessoa. Aí nós entendemos, irmãos, que existe o livre-arbítrio dado por Deus. Ou seja, a pessoa ela pode aceitar esse convencimento e se converter ou não aceitar.
Eu mesmo já preguei para várias pessoas, testemunhei, e ao perguntar se queriam entregar sua vida a Jesus, perguntar primeiro se entenderam o que eu falei, entendi perfeitamente que Cristo morreu por mim, quer entregar sua vida para Ele? Não, não quer. Ou seja, está na condição do seu livre-arbítrio. Deus dá esta liberdade para as pessoas decidirem. E aí, aquelas pessoas, então, que se arrependem e que se decidem entregar a sua vida a Jesus, o que vai acontecer agora? Depois, então, desta graça preveniente, vai acontecer, então, a conversão, o que nós gostamos de chamar de primeira obra da graça, ou então santificação inicial, que é neste momento em que a pessoa convencida que é pecadora se arrepende dos seus pecados e os abandona. Neste momento, esta pessoa ela é justificada por Deus. Romanos 8 diz isso. Aqueles que Deus chamou, Ele também justificou. Essa pessoa é justificada, ou seja, ela é considerada justa. Agora, por quê? Porque Jesus pagou o pecado dela na cruz do Calvário. Então, nós não podemos mais ser condenados por algo que já foi pago. Jesus pagou o nosso pecado. Mas também, neste momento da primeira obra da graça, o homem, a mulher que se convertem são regenerados, ou seja, são feitos de novo. Ou seja, aquela conversa de Nicodemos com Jesus em João 3. Jesus disse, você não nascer do Espírito não tem parte comigo. E Nicodemos, não entendendo, disse, como posso voltar ao ventre de minha mãe, se já sou homem feito? E aí, então, que nós precisamos entender que agora nós fomos regenerados, gerados novamente, feitos novamente, não mais agora aos moldes do Adão pecaminoso, mas sim do Espírito vivificante. Ou seja, nós fomos feitos de novo, nascemos de novo do Espírito Santo. E também somos adotados na família de Deus. Recebereis poder para serem feitos filhos de Deus, diz a palavra do Senhor. E somos adotados, então, na família de Deus. Esta é a primeira obra da graça. Então nós vimos aqui, não perca o fio da meada. Nascimento, nasceu com o pecado original. Depois vem o pecado pessoal e a condenação. Mas vem a graça preveniente e a conversão. E a primeira obra da graça que nós acabamos de ver aqui. Ou seja, você se converteu e está levando uma vida cristã. Porém, nesta vida cristã tem altos e baixos. Como o apóstolo Paulo disse assim, maldito homem que sou, o bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero, este eu faço. Mas, graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluia. Porque Jesus disse, eu vou para junto do Pai, porque se eu não for, o Espírito Santo não poderá vir sobre vocês. E aí então, o que vai acontecer? Nós vamos passando por uma vida, num processo de santificação contínua das nossas vidas. E aí então vai chegar um momento que pela fé nós podemos receber a promessa de Deus, que é o batismo com o Espírito Santo. Quando nós olhamos em Atos, capítulo 15, versículos 8 e 9, lá diz assim, e Deus, que não fez distinção nenhuma entre judeus e gentios, ou entre eles e nós, dando-lhes o Espírito Santo pela fé e purificando os seus corações. Ou seja, se nós tivermos fé na promessa de Deus que entregará, que batizará os crentes com o Espírito Santo e formos fiéis a isto, e estivermos nesta fé, então, buscando o batismo com o Espírito Santo, chegará um dia em que você será batizada, em que você será batizado com o Espírito Santo. Ou seja, é o que nós chamamos de segunda obra da graça. E nesta segunda obra na graça, ela traz uma condição, uma experiência dupla,
que é a purificação do coração e a presença íntima do Espírito Santo habitando em cada um de nós, ou melhor dizendo, capacitando cada um de nós. A habitação já aconteceu na primeira obra da graça. Então você foi batizado, você foi batizada com o Espírito Santo. Oba! Então agora vou falar em línguas estranhas? Não, nada disso. Nada disso. O batismo com o Espírito Santo, ele veio para trazer poder para sermos testemunhas do Espírito Santo. Fomos revestidos pelo Espírito Santo e à noite você vai entender até um pouco melhor sobre isso. Mas o batismo com o Espírito Santo, ele nos identifica como um único povo. Lembra que eu falei de vários nomes? Então, nesses vários nomes, que nós podemos falar de perfeição cristã, o Espírito Santo nos capacita a sermos cristãos perfeitos e verdadeiros cristãos. Também o Espírito Santo nos capacita a amar de uma forma perfeita, ou seja, o nosso amor, ele é tornado perfeito. Ele é um amor que tem uma essência genuína. Também traz pureza no nosso coração, o batismo com o Espírito Santo, santidade cristã. E como nós gostamos de falar, como eu te disse, a inteira santificação. Olha só o que diz 1 Tessalonicenses 5:23, e diz assim: e o próprio Deus da paz vos santifique completamente, o vosso espírito, a vossa alma e o vosso corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, nós que gostamos de falar desta forma como nazarenos, da inteira santificação, que o Senhor vem santificar nosso corpo, nossa alma e o nosso espírito. Mas o que é santificar? A palavra santo, hagios, no grego, significa separados. O que é separados? Separados do mundo. Não temos mais nada a ver com o mundo. Não temos mais nada a ver com o pecado. Mas nós fomos agora separados para ter uma vida de serviço e devoção a Deus. Ou seja, o batismo com o Espírito Santo capacita-nos a dizermos não ao pecado e a servirmos a Deus de uma maneira que Ele se agrade. Como a palavra diz, que Ele busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Você conseguiu entender o que eu quis trazer para você nessa aula, nesta matéria, a respeito do batismo com o Espírito Santo? Eu espero que sim. Eu espero que tenha aclarado as suas ideias. Mas eu convido você a ler no seu livro, este aqui, no capítulo número 11, o batismo no Espírito Santo, que começa na página 88. Lá na página 93, o autor do livro, ele fala algumas coisas, algumas verdades sobre o batismo, que são muito interessantes para que você leia este livro. E na página, então, 94, há um questionário. O que é o batismo com o Espírito Santo? Quais os seus efeitos? Cite 3 verdades sobre o batismo e como você pode receber o batismo com o Espírito Santo. Aqui está, meu querido, uma breve aula, uma breve explanação sobre o batismo com o Espírito Santo. E eu espero que você tenha acolhido na sua mente, entendido na sua mente o que significa isso. Na semana que vem, nós vamos falar sobre a ceia do Senhor. E eu espero que você seja muito abençoada, muito abençoado também. Portanto, que Deus te abençoe e até a semana que vem.